A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe o teu dia hoje aí na tua casa, domingo, seu domingo. Abençoe esse dia, né, para que você, tudo que você for fazer hoje, quando você for com a sua família, quando você for levar seus filhos para passear, que Deus esteja te abençoando, te guardando e te livrando de todo mal. Que Deus guarde a tua família e te cubra com a misericórdia dele. Porque Deus fala lá no livro de Gênesis 28:15, diz assim: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que andar, tá entendendo? E te farei voltar a esta terra, porque te não deixarei até que te tenha feito tudo o que eu tenho te falado. Então, Deus vai cumprir na tua vida a promessa que ele te prometeu. Deus vai cumprir na tua vida aquilo que ele te disse que ia fazer na tua vida, ele vai realizar nesse dia, porque Deus é contigo, Deus está no meio da tua casa, da tua família, e ele quer te abençoar. Você e todos dos seus parentes, sua família, tem Deus quer abençoar, quer salvar, quer libertar a gente no meio dos teus, e ninguém vai impedir isso na tua vida, porque é Deus que quer fazer, amém? Eu peço que se você não for inscrito nesse canal, você se inscreva para ouvir a palavra de Deus. Todo dia aqui você vai ouvir, se inscreva, assim, ativa o sininho aí para você todo dia estar escutando uma palavra, recebendo uma oração da parte de Deus, porque toda a pregação, toda a palavra que eu prego aqui vem da parte de Deus, porque primeiro eu oro pelas madrugadas, busco a presença do meu Deus e peço a revelação da palavra para poder pregar no outro dia. Eu não vou ficar falando aqui coisa em cima de coisa não, estou falando só daquilo que Deus bota no meu coração de falar, porque é aquilo que as pessoas estão precisando lá do outro lado de escutar. Então é isso que eu vou falar aqui na palavra de Deus, que está no livro de 2 Samuel, capítulo 12 e versículo 10, que fala a respeito de Davi, do pecado que Davi cometeu, né? Todo mundo conhece o pecado de Davi, o adultério que Davi cometeu, tá entendendo? Mas ninguém não sabe o propósito daquilo ali que aconteceu naquele tempo ali, tá entendendo? Qual o propósito que aconteceu, porque Davi pecou, porque Davi adulterou. Tinha necessidade disso? Não tinha necessidade dele fazer isso, tá entendendo? Porque Deus já permitiu que ele visse os erros do outro rei de Saul, ele acompanhasse os erros que Saul estava cometendo, para ele não, o reinado dele ele ser um reinado justo, um reinado que foi justo, mas mesmo assim Deus permitiu essa falha. Por que Deus permitiu? Porque Deus quis mostrar para as pessoas que ele criou a lei e ele quem perdoa e ele é quem justifica, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, tá entendendo? Davi pecou, porque se Davi talvez não tivesse pecado, o povo queria idolatrar Davi. Depois, se Davi morresse, queria fazer estátua de Davi para idolatrar Davi. E Deus permitiu, às vezes, que Davi pecasse, tá entendendo? Porque Deus, quando ama um homem, irmão, Deus, quando ama o homem, ama o pecador, né? Porque Deus não tem nada com o homem. Deus não odeia o homem, Deus odeia as atitudes do homem. É o pecado do homem que Deus abomina, tá entendendo? Não é o homem em si mesmo. Porque Deus sabe que o homem está sendo sempre usado por uma coisa maligna para praticar a maldade, para praticar as coisas erradas. E Deus perdoa o homem. Então, quando Davi pecou, ele achou que ele tinha feito a coisa certa, que ele estava por cima porque ele era o rei e tudo, mas não. Deus não se agradou daquilo que ele fez, tá entendendo? Mesmo Deus permitindo que acontecesse aquilo, porque se Deus quisesse corrigir Davi antes deles praticar, Deus tinha corrigido e ele não tinha praticado. Alguma coisa Deus tinha criado e ele não tinha feito aquilo. Mas ele estava lá no palácio, bem à vontade, né? A Betseba teve um filho dele e tudo, mas só que nada disso fluiu na vida de Davi, do fruto daquele adultério, daquele homicídio que ele cometeu. Não foi ele mesmo que praticou, mas ele encaminhou o marido da mulher para morrer. E Deus não se agradou daquela atitude dele, porque o soldado dele era um soldado de confiança, era um homem que protegia ele, protegia a família dele, e ele entregou o rapaz, tá entendendo, para ser morto. Na maior covardia, tá entendendo, que ele fez com Uria, o Etel. Então, a gente não pode se apegar com julgamento humano, sabe, não? Porque naquela época uma parte do povo de Israel queria matar Davi porque Davi adulterou, porque Davi pecou. Mas Deus disse que Davi não ia morrer, porque quando ele viu Natão para repreender Davi, Natão falou que ele não ia morrer, que Deus tinha perdoado o pecado dele.
como diz aqui, ó. Agora a espada jamais se afastará da tua família, porque me desprezaste e tomaste para ti a mulher de Uria o Hetel. Tá entendendo? Eu estou lendo daqui já para resumir um pouco, porque senão o vídeo fica muito extenso. Tá entendendo? Mas quando Natão chegou no palácio de Davi, fazendo a comparação do viajante que tinha uma ovelhinha, tá entendendo? E tinha outro homem rico que tinha um monte. E quando chegou um visitante na casa dele, ele pegou, em vez de pegar uma ovelha do rebanho dele, ele foi pegar a do vizinho dele lá, tá entendendo? Matar e servir para o viajante que chegou na casa dele. Isso é uma comparação, uma palavra que no tempo o Natão fez lá para poder Davi entender o que estava acontecendo, tá entendendo? E quando ele falou, quem é esse homem que pegou a ovelha desse outro pobrezinho que só tinha uma, comeu e matou? Aí Natão falou para ele, é você, Davi. Esse homem é você, tá entendendo? Deus te deu tudo, Deus te ungiu rei sobre o povo dele, sobre a nação de Israel, tá entendendo? Te exaltou, fez tudo para você, tá entendendo? E se você quisesse, Deus fazia muito mais ainda. E você foi, pegou a mulher de Uria, ficou com ela, tá entendendo? E encaminhou o rapaz para morrer na guerra, tá entendendo? Pela a espada dos Amonitas, tá entendendo? Você não teve misericórdia, não teve compaixão de Uria. Então Deus está te repreendendo por causa desse pecado teu, tá entendendo? A espada de Deus nunca mais sairá da tua casa, jamais sairá dentro da tua casa. E a consequência desse pecado de Davi foi muito grande para Davi. Mas Natão disse assim, ó, pois tu fizeste em segredo, mas eu farei o que disse perante todos o Israel e a luz do dia, tá entendendo? Porque Davi fez aquilo ali escondido, oculto, sem o povo de Israel saber, tudo oculto ali com Joabe, o general do exército, tudinho. Mas Deus falou, usou Natão e disse, eu vou fazer isso durante o dia, no meio da tua casa, tá entendendo? Vou pegar tudo que é tuas mulheres, vou entregar ao outro que vai ficar no teu lugar, que foi o filho de Davi, Abisalão, né? Que queria tomar o palácio de Davi. Queria tomar o reinado de Davi. Isso aí vai longe, porque se a gente for contar do começo, tudinho certinho, vai um vídeo muito longe, dá 1 hora de pregação isso aqui. A gente está fazendo um vídeo só para as pessoas entenderem que Deus perdoa o mais vil pecador desse mundo. Deus perdoa o mais vil pecador. Não adianta as pessoas hoje querer ficar julgando, porque naquele tempo as pessoas queriam julgar Davi, porque Davi pecou, porque a lei disse que tem que matar, que tem que fazer, e Deus disse, você não vai morrer, tá entendendo? Tu não vai morrer, Natão falou para Davi, tá entendendo? Mas a espada de Deus jamais vai sair dentro da tua casa. Então, quando ele foi orar a Deus, tá entendendo? Para que o menino, tá entendendo, vivesse, porque Natão falou que o menino que ele teve com Betseba ia morrer. Ele foi jejuar, foi orar para ver se Deus salvava o menino, mas mesmo assim Deus não salvou, né? E você vê que desse problema todinho, Deus tirou ainda Salomão, que foi o rei de Israel, filho de Betseba, com Davi, tá entendendo? Então, nenhum dos filhos de Davi, nem Abisalão, nem Amon, nem aqueles outros filhos que Davi teve em Jerusalém, que teve em Judá com outras mulheres, nenhum foi rei de Israel, tá entendendo? Nenhum sentou no trono de Davi. Porque as pessoas têm uma mania de se apegar, porque o meu filho é o primogênito, vai ser o meu sucessor, vai ser não. Deus faz o sucessor de quem ele quiser, irmão. Do homem que ele quiser, daquele que ele escolher, ele faz para assumir um trono, assumir uma responsabilidade, assumir uma posição no meio do ministério, da casa dele, tá entendendo? Deus faz o que ele quer, não é os homens que decidem, não é o ser humano que decide quem vai ser e quem não vai ser, não. Quem vai decidir é Deus. Quem decide é Deus o que ele quer fazer. Ou você aceita as condições de Deus, nós aceitamos as condições de Deus ou perecemos, irmão. Deus fala assim, ou você aceita, meu filho, minha filha, minhas condições, que eu tô te mostrando, que eu estou fazendo, ou senão vocês vão perecer. Vai acabar isso aí, vai diabo abaixo tudinho, tá entendendo? Porque o que eu levanto, o que eu boto na frente, é o que eu quero que fique, não é o que vocês querem. Tá entendendo? Não é o que vocês acham, não é o que vocês pensam, não, é o que eu quero fazer. Então Deus faz o que ele quer, irmão, e a gente tem que respeitar a vontade de Deus na nossa vida, tá entendendo? Se Deus me bota em umas condições, eu tenho que ficar ali orando, buscando a Deus, pedindo sabedoria, pedindo entendimento para saber o que é que Deus quer da minha vida, não eu ficar murmurando, reclamando, me maldizendo, tá entendendo? Dando uma de coitadinho, não, que eu não sou coitadinho, eu sou um servo de Deus, sou um filho de Deus,
Deus me encheu do Espírito Santo dele para falar a palavra dele, para pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, tá entendendo? Na bênção ou sem bênção, eu tenho que pregar a palavra de Deus. Não posso deixar de falar de Jesus Cristo, nem você também. Aí diz assim, ó, então Davi disse a Natão, pequei contra o Senhor. Natão respondeu a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, por isso não morrerás, está entendendo? Natão falou para Davi, disse, portanto, quando Davi disse, eu pequei contra o Senhor, Natão disse, também o Senhor perdoou teu pecado, tu não vai morrer, tu vai continuar sendo rei, tu vai continuar sendo o homem que ele escolheu para liderar o povo dele, para liderar, está entendendo? A nação dele. Ninguém vai tirar esse direito de você, mas você vai pagar, vai ter umas consequências na tua casa por causa desse pecado seu. E teve consequência que Amon matou, estrupou Tamar, tá entendendo? A irmã dele por parte de outra mulher de Davi. Tamar era filha de uma mulher, Amon era filho de outra, tá entendendo? Mas era irmão por parte de pai, por parte de Davi. Tá entendendo? Abisalão depois matou Amon, o irmão dele, tá entendendo? Porque ele estrupou que Tamar era irmã de Abisalão, então foi uma maior confusão que teve no meio da casa de Davi. Abisalão quis tomar o trono de Davi, perseguiu o pai para matar com o exército de Israel, mas Deus não entregou Davi na mão de Abisalão. Vocês sabem que Abisalão morreu, tá entendendo? Enganchado numa amoreira, fugindo de Joabe, fugindo dos soldados de Israel que estavam perseguindo Abisalão, porque ele foi atrás de Davi com o exército para querer destruir Davi, mas só que quebrou a cara porque Deus não entregou Davi na mão dele. Então a gente não pode deixar se levar, irmão, pelo que os outros acham, pelo que os outros pensam, porque se Deus te perdoou, você está perdoado. A pessoa hoje tem uma mania de dizer assim, se o cara matou, se o cara roubou, se o cara estrupou, se o cara fez isso, fez aquilo, será que Deus perdoa? Se Deus quiser perdoar ele, Deus perdoa e ninguém pode dizer nada, irmão. Não é a gente que decide, quem decide é Deus. Se Deus perdoar, pegar aquele homem, trazer para a presença dele, aceitar Jesus, se libertar daquele mundo de pecado que ele viveu, e Deus perdoa ele está perdoado. Se Deus quiser usar esse homem na mão dele, Deus vai usar, e ninguém tem que rejeitar a decisão de Deus, não, porque quem perdoa é Deus, quem dá vida é Deus, ele é o perdão, ele é a morte, ele é a vida, ele é tudo na vida do ser humano, porque ele está acima de todas essas coisas. Não é eu que tenho que decidir quem vai ficar dentro da minha igreja, quem vai sair, quem vai pregar, quem não vai, não. Quem decide é Deus, irmão. Deus é quem decide todas as coisas na vida da gente, no meio da igreja dele, no meio do povo dele. Não é o homem, não é o homem que decide nada, não. O homem decide até o limite dele, que ele pode decidir naquilo que Deus botou na mão dele para ele fazer. Mas o martelo, a sentença, quem dá é Deus. Quem bate o martelo é Deus de justiça, tá entendendo? Se a sentença, se é para morrer, vai morrer, se é para viver, vai viver, e ninguém pode impedir isso, não. Não adianta ninguém estar se levantando, ninguém está amaldiçoando uma coisa que Deus já abençoou, uma coisa que Deus já consagrou, que Deus a ungiu com o Espírito Santo dele para querer que faça a vontade dele, e as pessoas estão querendo matar, estão querendo rejeitar, não, porque vai perecer tudinho, irmão, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus perdoou Davi. Davi foi perdoado, mas o povo queria matar Davi, queria destruir Davi, mas não conseguiram. Davi viveu, reinou, continuou reinando, e ainda fez outro filho com Betseba, que foi Salomão, e foi o rei de Israel, um homem muito abençoado também por Deus, tá entendendo? Então, Deus de várias situações, irmão, Deus tira coisa boa para fazer a vontade dele. Porque a maioria dos homens que eu vejo na lei, tá entendendo? Que reinou, que teve cargo na presença de Deus, que foi homem que fez história na presença de Deus, foi homem muitas vezes que as pessoas desprezavam ele, que nem Jeff, que era filho de uma prostituta, mas foi ele quem executou a casa de Acabe, tá entendendo? Destruiu toda aqueles deuses de Baal naquele tempo, e foi Jeff que destruiu tudo, porque Deus usou a vida de Jeff. Tinha sido expulso do meio do povo de Israel, porque ele disse que ele era filho de uma prostituta e ele não podia estar no meio deles, mas depois foram atrás de Jeff para fazer Jeff chefe deles, tá entendendo? E lutar a guerra deles, porque ele não tinha homem de coragem lá no meio para fazer aquilo que era para fazer, tá entendendo? E Deus usou a vida daquele homem ali. Então Deus faz o que ele quer, irmão, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Não rejeite as coisas de Deus, não. Não rejeite o que Deus quer fazer na tua vida, não. As condições que Deus te dá, receba com alegria, porque Deus quer te abençoar, Deus quer te honrar, Deus quer salvar a tua família. Jesus, irmão, ele quer
te libertar de toda essa opressão que está acontecendo aí no meio da tua casa, da tua família. Às vezes a sua empresa não está prosperando, seu comércio não está prosperando, Deus quer te abençoar, Deus quer tirar toda essa desgraça que está acontecendo, essas consequências que vem acontecendo no meio da tua casa, da tua família, às vezes por causa de pecado dos pais, porque a palavra de Deus diz que Deus revela a iniquidade dos pais no filho, tá entendendo? Então a gente tem que pedir a Deus para quebrar essa maldição de enfermidade, de doença, tá entendendo, irmão? Tem pessoas, família, que a maioria das pessoas morre tudo daquela doença do coração, de câncer, de isso e aquilo outro, tá entendendo? Então Deus quer quebrar toda essa maldição no meio da tua casa, no meio da tua família. Amém? Então, tenha isso em mente, irmão. Quem perdoa é Deus, quem decide é Deus. Para terminar, diz assim, ó, mas visto que com esse ato deste motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem, o filho que te nasceu certamente morrerá, tá entendendo? Então, Deus permitiu já que aquele filho que Davi teve com Betseba no adultério dele não viveu, morreu, tá entendendo? As manchas do adultério foi tudo eliminada, mas depois Deus deu Salomão a Davi, tá entendendo? Por Betseba, e foi um homem que foi rei de Israel, que reinou em Israel, tá entendendo? Então a gente tem que agradecer a Deus, porque Deus tem visão dos, tá entendendo? É a visão que ele passa para a igreja dele, passa para nós hoje, para que a gente não venha estar errando, não venha estar rejeitando as coisas de Deus, não venha estar querendo decidir por Deus o que é que tem que ser feito, não. Quem tem que decidir é Deus, quem tem que fazer é Ele, e é Ele quem vai me abençoar, que vai te abençoar, a gente vivendo naquilo que Ele quer que a gente viva, naquilo que Ele quer que a gente passe. Então, que Deus te abençoe nessa manhã, recebe essa palavra com alegria, que Deus abençoe tua família, tua casa, tua empresa, teu negócio, teu comércio, que Deus prepare já uma semana abençoada para você e para sua família, nessa terra, nessa vida, para que você venha ter sucesso e bom êxito em tudo aquilo que você for fazer, amém? Quero terminar esse vídeo orando pela tua vida. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoe a vida desse irmão, abençoe a vida dessa irmã, meu Pai. Abençoe tua igreja na face da terra, Pai. Abençoe essa mulher, esse homem, esse jovem, esse adolescente, essa criança. Toma nas tuas mãos essa vida para essa família. É o que eu te peço nessa manhã, meu Deus, que o Senhor abençoe o comércio dele, a empresa dele, para os negócios dele, dela. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, dá o livramento e guarda debaixo das tuas mãos poderosas. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço nessa manhã e te agradeço desde já pela vitória de cada um deles. Meu Pai, em nome de Jesus, todas essas pessoas que estão inscritas nesse canal, Pai, que ouve a tua palavra aqui nesse vídeo que eu faço, que o Senhor estenda a mão nessa manhã para abençoar eles, Pai. Guardar e livrar em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e tenha um bom domingo na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?